Olá, meus queridos! Oh, aleluia! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrando com a live Você Sabia? Gente, esse é um momento que eu gosto muito, porque eu sempre busco da parte de Deus algo que venha nos ajudar a ter mais maturidade. Se você tem, então vamos ter mais maturidade. Você não tem? Adquira mais maturidade com a palavra do Senhor. Sempre eu trago um assunto, alguma coisa, e aí eu faço aquela pergunta. Todo mundo já está acostumado, né? Você sabia? Pois é. E é isso que eu quero hoje transmitir para você, porque eu sei que esta palavra que está lá em Segundas Reis, gente, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre Lamentações, capítulo 2, verso 19. Estou em Segundas Reis, capítulo 6, verso 26 e 28. Porém, a nossa base, como já soltei aí, está em Lamentações 2,19, ok? Tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Queridos, qual é o seu problema? Se você parar para pensar hoje, essa pergunta, ela talvez não ficaria só no individual, né? Só o meu problema, só o seu problema. Nós estamos, principalmente nesse país maravilhoso chamado Brasil, aonde sempre se falava da liberdade religiosa. Pensa nisso, hein? Aonde você via, né, no começo da manhã de um domingo ou à tarde para a noite da semana, várias pessoas com a sua Bíblia, com a sua família, indo à casa de oração buscar a Deus. E hoje, o que mais eu estou vendo, o que eu sempre ensinei e pratiquei, o discipulado nos lares, nas casas. O que eu mais vejo hoje é as pessoas com seus filho, esposa, aqueles que adoram, buscam a Deus, cultuando, fazendo seu culto familiar. Que coisa interessante, né? Pois bem, você percebe que em tudo aí, eu não duvido, eu acredito, Deus está no controle de tudo. E aí foi uma forma que eu observei que agora não se tem desculpa. Porque, pensa um pouquinho comigo, olha, vamos pensar. Eu vou entrar aqui, mas pensa comigo. Bom, cada um ia para uma casa de oração X, o outro ia para a casa de oração Y. Agora, se ver todo mundo junto, louvando, lendo a palavra, orando, enfim. Aí a pergunta, qual é o seu problema? Olha só como as coisas são. E hoje nós temos um entendimento, principalmente aqueles que são líderes, principalmente aqueles que estão à frente, né, como discipulador, como líder direto de uma casa de oração, que está convocando todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Se assim Deus permitir, amanhã nós entrarmos a partir da meia-noite, com certeza, em jejum, em oração, em consagração. E você vai oferecer o seu jejum, a sua adoração, o seu louvor ao nosso Deus. Com isso, buscando da parte de Deus misericórdia, para que cesse este grande mal. Então, amém, bispo, em nome do Senhor Jesus. Aí, Segundas Reis, tem uma história forte. E eu lendo, meditando, trazendo à minha memória essa passagem, eu fiquei agora pensando, meu Deus, o que muitos não estão observando, gente. Eu me reservo muitas vezes de apenas transmitir e falar o que pede ao meu coração. Eu vejo que alguns colocam as suas opiniões, e a opinião desta pessoa de A ou de B ou de C, dela. Eu não abro mão da Bíblia. Mas se você observar, por enquanto as coisas parecem, gente, está normal, mas não está não. Porque alguns ainda têm provisão. Alguns ainda têm algum recurso. Mas há várias pessoas que não têm provisão, que não têm recurso, que não têm nada.
E aí começa a manifestação tanto nas redes sociais, você já começa a ver as manifestações daqueles que estão muito mais a par das situações que está acontecendo lá em cima. Sim, aonde você, eu vou falar, onde você um dia foi lá e falou assim, vou votar para esta pessoa, para este deputado, para este vereador, para este prefeito, para este governador e para este presidente. Você votou. E a partir de agora você tem que ter entendimento que nem tudo que você está vendo e ouvindo se tem de fato a verdade. E eu repito, quem é que me guia, quem é que vai te guiar a toda a verdade? O Espírito Santo de Deus. Através do quê? Através da palavra. Ok? Segundo as Reis 6, 26, 28 diz o seguinte: e sucedeu que passando o rei... Pois é, aqui a Bíblia diz que quem está passando aqui, está agora, nesse momento sendo narrado aqui, é o rei que está passando. Passando pelo muro, e uma mulher bradou, fez eu até lembrar de uma live mesmo que foi feita, de uma mulher se expondo e falando da situação dela, que ela na verdade queria de fato era trabalhar, voltar a trabalhar. Olha que interessante, aqui tem uma mulher, a Bíblia está falando de uma mulher, e o que ela fez? Ela lhe bradou dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E aí o rei vai responder agora. Olha o que ele responde. E ele lhe disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Olha como está sendo narrado essa parte da palavra do Senhor, gente. E disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá, olha o negócio como que estava, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Misericórdia, Senhor. Pois é, chegou no estado que este povo se tornou, pelo que está sendo narrado aqui, canibal. É aí que está a história. Qual é o seu problema? Gente, o próprio dicionário, eu quero trazer isso para você, define a palavra problema nos seguintes termos: qualquer questão ou assunto que envolve dúvida, incerteza ou dificuldade. Em outras palavras, problema aqui é tudo aquilo que bloqueia o bem-estar da felicidade, paz em nossa vida, de uma maneira geral. O problema pode estar, por exemplo, no trabalho, no casamento, na vizinhança, na falta de recurso, dinheiro, também em nossa alma, etc. E é somente com a mente e o coração, querido, servo do Deus Altíssimo, tranquilos ou em ordem, é possível eu, você, como igreja, enfrentarmos qualquer problema e até vencê-lo. Existem problemas que não podemos resolver sozinhos. Há outros que somente Deus pode solucionar. Aleluia, glória a Deus por isso. Qual deve ser a nossa postura ou maneira de lidar com os problemas da vida? Olha que pergunta. Aí, querido, a Bíblia, a Bíblia, que sim, a palavra, é aqui que está a resposta de Deus. É aqui aonde eu quero mostrar para você que esse Deus que você serve, esse Deus que nós servimos como igreja de Cristo nessa terra, esse Deus, ele é maior
que qualquer problema, maior de qualquer um dos seus, dos meus, dos nossos problemas, seja de ordem física, material ou espiritual, em nome de Jesus, creia que esta palavra, ela tem o endereço certo, ela tem a casa certa, ela tem o número certo, ela tem o nome, ela tem a pessoa, ela vai de encontro aonde o Espírito de Deus assim o quiser levar, e ele há de levar a você que crê nesta palavra, porque esta palavra, ela tem poder. Eu sempre digo, o Evangelho é o poder de Deus. Deus nos pergunta nesse dia, querido, qual é o seu, qual é o meu, qual é o nosso problema? E hoje a nação brasileira, ela está passando por um problema de ordem de saúde, né? Uma epidemia, algo que parece que não tem outro assunto. Se você observar qualquer jornal, tudo que fala na mídia, tudo que fala até mesmo no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, tudo que é meio de comunicação, só existe um nome sendo falado. E eu não abro mão de falar que Deus, aleluia, Ele é maior do que tudo isso que está sendo falado. Ele é muito mais. E a gente precisa entender que Ele é muito mais de qualquer questão que o ser humano queira apresentar, dizendo qual é a solução que eu vou ter. Olha bem o que eu vou te falar. Na área, seja ela física, material ou espiritual. O texto aqui hoje, que nós acabamos de falar, gente, fala de uma situação de extrema miséria por ocasião de cerco de guerra, sabe? Encabeçado aqui pelo rei da Síria contra a cidade, sabe, israelita de Samaria. Quando o rei Israel estava passando em revista em uma das partes do muro da cidade, uma mulher lhe pediu ajuda. Mas sem saber o que ela precisava, o rei lhe disse: que tens? Como está no verso 28. Qual é o seu problema? Ou qual é o problema? O problema daquela mulher canibal era sobrevivência a todo custo. O seu problema e de todo o restante da cidade era de fato distanciamento, distanciamento de Deus. Eu quero lhe chamar a atenção. Eu comecei a falar agora, um pouquinho atrás, que todos nós, como hoje, ou um dia específico, terça, ou uma quarta, ou uma quinta, ou uma sexta, ou todos os sábados, ou todo domingo de manhã, ou domingo à tarde, domingo à noite, nós tínhamos o endereço certo, saímos com a nossa família, cada um buscando adorar, ouvir uma palavra, íamos para a casa de oração. E hoje o seu lar é o ponto de encontro com Deus, juntamente com a sua família. O distanciamento aqui foi o fator, foi o problema. O que aconteceu e o que está acontecendo, de fato, se você entender, a igreja de Cristo, eu tenho que falar, a igreja de Cristo, simplesmente, ela se distanciou. Esta é a verdade. Tanto é, presta atenção no que está acontecendo. Bom, hoje a gente tem alguém que é um gestor neste país. Ele é o presidente, está lá por voto da maioria dos brasileiros, e ele fez uma convocação. E dentro dessa convocação, ele convoca quem? Ele convoca a igreja, em oração e jejum. Presta atenção no que eu estou dizendo. É tão interessante que parece que precisou Deus mover este homem, mover esta pessoa, a qual ele permitiu estar lá. Porque isso que você tem que entender, Deus permitiu ele estar lá. O inimigo lutou de todas as maneiras. Vou tirar a vida dele, Deus não permitiu. Mas ele está lá. É a autoridade a qual eu, você como igreja, temos que orar por ele, pelos governadores, né, pelos prefeitos, por aqueles que são deputados, são senadores, por aqueles que são vereadores, etc. Orando por aqueles que são os anjos da igreja, as autoridades
que Deus plantou na sua igreja, de acordo com Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Enfim, mas o que eu quero dizer, Deus está ali mostrando o que de fato está acontecendo. Porque nós vamos se aproximar de Deus. Presta atenção, no dia de amanhã, se Deus assim permitir, todos os brasileiros, aqueles que servem a Deus, do menor ao maior, vai se prostrar, vai louvar, vai adorar e vai buscar sua misericórdia. Ou, em outras palavras, vai buscar no Deus Rafa, o Deus que cura, a libertação, a que cesse, que seja aniquilado toda essa epidemia. Se você é um homem, mulher de Deus, você sabe o que eu estou falando e você está entendendo. Precisamos, o mais rápido possível, como igreja, voltar ao primeiro amor, voltar a buscar a Deus, sabe? Adorar o Senhor na sua beleza, sabe? Principalmente na beleza da sua santidade. Queridos, e eu vou continuar para você ver se aqui tem ou não tem resposta de Deus para mim e para você. Aí eu pergunto, você sabia? Aleluia! O problema daquela mulher, querido, canibal, era a sobrevivência a todo custo. O seu problema e de todo o restante daquela cidade era o distanciamento de Deus. Era a desobediência aos mandamentos por ele estabelecidos de acordo Deuteronômio, capítulo 28, versos 52 e verso 57. Essa é basicamente, querido, a razão dos problemas da maioria absoluta dos seres humanos. Sem Deus, nada vai bem. Vou repetir, sem Deus, nada vai bem. E você vai achar base isso lá em Isaías, capítulo 1 e o verso de número 19. No Novo Testamento, só para você saber, nós temos um caso clássico de alguém que procurou Jesus porque tinha um problema de saúde. Como é que é? Peraí, problema de saúde é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo no mundo global. É o que está acontecendo em vários outros países. É o que mais as autoridades desse país, do país chamado Brasil, estão lutando, dizendo: fique em casa, não saia. Estão trabalhando através de mídias, de informações, dizendo: não podemos circular, não podemos andar, não podemos ter o livre-arbítrio de ir e voltar, né? O livre acesso dado até pela Constituição. Enfim, resumindo, você, nós temos que ficar em casa. Porque o problema é saúde. Há uma epidemia. Pois bem, aqui a Bíblia diz que alguém procurou Jesus porque tinha um problema de saúde que refletia em sua situação socioeconômica. Puxa! E o que está acontecendo hoje, minha gente? Para quem não sabe, se a engrenagem não voltar a funcionar, tudo indica que vai ter um sério problema para aqueles que não têm sequer da onde tirar recurso. E você observou, eu sei que você é uma pessoa inteligente, por isso que eu gosto de falar, utilize daquilo que Deus nos deu. O que Deus nos deu? Uma fé inteligente. O que está ficando aberto? Observa bem o que está ficando aberto. Pega essa. Está ficando mercado aberto, farmácia, postos de gasolina, exatamente. Mas eu acho que muita gente não vai querer comer gasolina, não. Remédio, começaram a falar de um remédio aí, já acabou, tá caro. Nem consultou, nem fez nada, eu quero, porque diz que esse negócio cura, esse negócio protege, vai que... Só que as pessoas vão querer se alimentar. E nós vamos orar para que não chegue a este ponto. Porque se chegar ao ponto, como você começou a ler comigo, eu nem cheguei ainda. Em Lamentações 2,19, eu ainda estou lá, refletindo o que Deus falou ali, que Deus está falando ali. Por isso nós, como igreja, nós temos algo lindo que Deus nos revelou. Eu não sei se você sabe, olha por que eu amo isso, se você sabia. Mas a igreja, ela tem uma chave.
e chave é a autoridade. Como a igreja ela tem uma chave, ela pode fechar e abrir, ela pode ligar e desligar. Agora eu faço uma pergunta para você. Eu volto aqui, querido, calma, mas só para você pensar comigo, por favor. Se nós somos igreja, nós somos igreja, graças a Deus por isso. E se nós temos uma chave, e essa chave é autoridade, como é que faz então para abrir ou fechar, para ligar e desligar? Porque quem falou isso foi o próprio Jesus. Porque ele é claro em dizer, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Tudo que é desligado no céu será desligado na terra. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E você é o que mesmo? Você é a igreja. Ok? Conseguiu? Está me acompanhando agora? Posso continuar aqui? Obrigado. Vamos lá então. Aleluia. É só para você pensar. É para você entender. Porque eu estou lá em 2 Reis. Estou agora no Novo Testamento. E vindo com você até chegar na pergunta que Deus fez a mim e a você. Qual é o teu problema mesmo? O que está te afligindo? O que está lhe causando preocupação? Ei, você é igreja. Eu fosse até falava para você mesmo. Você, eu fala isso para você mesmo. Eu sou igreja. Você é a igreja de Cristo. E não se esqueça disso, por favor. Agora eu volto aqui, ok? Então, querido, olha que coisa interessante. Um problema de saúde que refletia uma situação socioeconômica. E ao se aproximar de Cristo, ouviu a seguinte pergunta: que queres que eu te faça? Eita, pergunta abençoada. Que queres que eu te faça? Tá lá em Marcos. Sabia que você estava esperando eu falar aonde está esse registro? Pois bem, tá lá em Marcos, capítulo 10 e verso 51. Em outras palavras, Jesus queria saber qual era o problema dele. Agora, se você, como eu, vá lá em Marcos, capítulo 10, verso 51 e descubra quem estava com problema de saúde que refletia em sua situação socioeconômica. Marcos, capítulo 10, verso 51. Em outras palavras, meu querido, pensa comigo agora, por favor. Em outras palavras, Jesus queria saber qual era o problema dele. A solução somente pode ser encontrada quando se sabe claramente qual é o problema. Não podemos, querido, fugir dos problemas, mas devemos enfrentá-los. Com o quê? Com a graça de Deus. Há pelo menos 3 barreiras para suplantarmos antes de derrotarmos os nossos problemas. Quais são? Eu vou dizer: medo, ou covardia, vergonha ou acanhamento. E muitas vezes, para completar, já que essas 3 situações acontecem com aqueles que não têm uma fé em Deus, essa é a verdade. E muitas vezes vem a questão da soberba. Pois esses impedimentos funcionam como uma espécie de fuga ou camuflagem para o problema. Os problemas normalmente são de ordem moral. Sim, ordem moral. Comportamentos, por exemplo, incompatíveis com os valores cristãos. Ordem, muitas vezes, emocional, tristeza, depressão, fobias, raiva, indignação. Ordem espiritual, o afastamento de Deus. Segundo o que nós lemos em 2 Reis, você estava lá comigo, sim ou não? Que nós lemos aqui no verso 26, do capítulo 6, 2 Reis, verso 26, e paramos no 28. E ali já entendemos que toda a consequência foi desobediência aos mandamentos do Senhor e afastamento de Deus. Então aqui eu estou dizendo agora ordem espiritual. Como assim? Explica melhor. Bom, gente, senso de culpa, relapso, às vezes ministerial, ordem, por exemplo, na questão também que eu posso colocar aqui, pecado não confessado, sim, desobediência. Não coloque em prática aquilo que Deus pede, aquilo que Deus ensina, usando
claramente aquele a quem ele levantou na sua igreja, plantou na sua igreja, colocou esta pessoa, este homem, essa mulher de Deus, com o ministério, seja ele apostólico, seja ele como evangelista, seja ele como um pastor, seja ele como um mestre na palavra, ou seja ele como um profeta de Deus. Mas Deus vai usar essas pessoas justamente para nos orientar e nos alertar sobre a maior consequência que leva o homem à derrota, à fraqueza, à morte espiritual, desobediência, pecado, etc., como já estou comentando aqui. E ainda vem a ordem social, que vem aí o desemprego, a falta de recursos, educação deficiente. E aí vem uma outra questão que está acontecendo: saúde pública. Meu Deus do céu! Olha que palavra hoje Deus nos está liberando no Você Sabia? É isso que eu amo, porque eu não quero e não vou abrir mão desta palavra. Meu querido, porque quem tem me sustentado até o dia de hoje é esse maravilhoso amigo que sempre está comigo, me ajudando, me orientando e me fortalecendo. Eu tenho um amigo, eu vou te falar já quem é. E ele sempre escuta, sempre me dá bons conselhos para que eu não perca o direito da salvação. Ele sempre também já puxa minha orelha, e não é brincadeira. Sempre, você tá errado. Opa, não mexa. Opa, esse é o caminho. Você quer saber o nome dele? Tudo bem, eu vou falar o nome dele. Espírito Santo de Deus. Convide ele, fala: eu também quero ter você como meu amigo. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida, na sua história, para a glória de Deus. Sim! Aí, querido, a Bíblia, ela revela. Quem revela? A Bíblia. É a Bíblia que revela. Aqui está a fonte de toda a sabedoria. Aqui está a resposta para qualquer que sejam os males. Deus vai responder os porquê, as consequências, porquê. O que está acontecendo nesse mundo global? Por quê? Aqui tem a resposta. A Bíblia revela inúmeras pessoas com problemas. Por exemplo, você já leu a história de Jacó? Já, né? Pois bem, olha só. Jacó tinha o quê? Medo. Jacó tinha medo de um confronto com seu irmão Esaú. Gênesis capítulo 32, verso 7. Já o jovem Salomão é aquele que não quis riqueza, não quis viver com toda, vamos dizer, a riqueza que o mundo poderia oferecer, e pediu a Deus sabedoria. Pois bem, é ele mesmo. Estou falando já o jovem Salomão. Não sabia, sabe o quê? Mas ele pediu sabedoria. Pois bem, ele não sabia governar Israel. É só você ler em Primeiras Reis, capítulo 3, 7 e 9. E aí ele chega diante de Deus, ele pede. E que só ele, Deus permitiu, e só ele teve. Claro, ele deixou de existir, entrou num caminho entrou no caminho da desobediência. Não cumpriu, não acatou as orientações do próprio Deus. Eita! Por isso que toda a sabedoria está com um único ser, 100% homem. Você não sabia? Pois bem, toda a sabedoria está com ele. Sim, ele é 100% homem, mas também ele é 100% Deus. Sabe como é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus Cristo, sim, é o nosso Deus. Nele está toda a sabedoria. E ele deixou conosco o Espírito Santo, que vai sempre nos guiar, se nós obedecermos, se não nos afastarmos de Deus, a toda a verdade. Aí que está o segredo. A igreja deve buscar aí. Ele vai nos guiar a toda a verdade, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Sabe, então tem um outro aqui, talvez você já até ouviu falar dele. Porque eu estou mostrando que a Bíblia revela inúmeras pessoas com problemas, que enfrentaram. Por exemplo, você já ouviu falar do problema de Paulo? O apóstolo Paulo, sim, o problema de Paulo. Ele tinha um problema complicado. E tanto é que Paulo era um dos que apresenta, que relata, sabe, que buscou de Deus a solução. Porque o que acontece, querido? Olha que coisa interessante. O problema de Paulo era um espinho na carne, segundo Coríntios 12, 7, que incomodava
sabe, incomodava a tal ponto de ele orar por 3 vezes o Senhor. E ele teve a resposta do Senhor para o seu problema, não teve? A minha graça te basta. Aleluia! Grandes homens de Deus também tiveram problema. Pois os problemas, querido, aqui é a parte do cotidiano do humano. Jesus já tinha previsto isso. Está escrito em João capítulo 16, verso 33. Aí eu declaro para o homem, tá? Para o homem que eu estou dizendo. O homem incapaz de resolver todos os seus problemas. É aonde eu quero agora te levar a entender, compreender, ter maturidade, saber que a partir de agora nós temos que ter uma posição de fato naquilo que eu sempre vem falando, anunciando, pregando, ensinando. Nós temos que de fato mostrar que nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Quando o homem recorre somente aos homens, vou repetir. Quando os homens recorrem somente aos homens para resolver, por exemplo, seus problemas existenciais, normalmente se chega a soluções paliativas ou nunca as encontra. Para os problemas emocionais, apresenta-se as teses, por exemplo, da psicologia. Para os sociais, as manobras da política. Para as espirituais, as variadas religiões e etc. Olha que coisa! Quando o rei de Israel, quando o rei de Israel atendeu o chamado desesperador daquela mulher, antes de tudo ele lhe disse: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? A versão da linguagem de hoje está lá no verso 27, 2 Reis, capítulo 6, verso 27, ok? Para você que está entrando agora, que está me acompanhando, começar a ter a compreensão. Olha que coisa interessante. Quando o rei soube do problema, ficou indignado e decepcionado. Às vezes, querido, quando compartilhamos nossos problemas com as pessoas erradas, eles pioram. E é um fato. Precisamos falar dos nossos problemas com a pessoa certa. Como, por exemplo, um grande exemplo que eu vou te dar agora, o cego Bartimeu. Sim, o cego Bartimeu, que buscou Jesus, está escrito em Marcos, capítulo 10, verso 47. Ou, por exemplo, a mulher Ciro Fenícia, Mateus, capítulo 15, verso 22. Diante de Deus. Diante de quem? Diante de Deus. É o que eu estou fazendo. Meu papo reto, minha conversa é com Deus. Eu estou conversando com Deus. Eu estou falando a todo instante, a todo momento. Eu me coloco diante de Deus. Estou apresentando tudo aquilo que eu estou ouvindo e o que estou vendo. Porque só nele, sim, não tem outro. Mas não tem, gente, eu vou ser sincero, não virá solução de nenhum governo. Tudo que está acontecendo, Deus está esperando você fazer a pergunta, porque Ele já fez a sua. Talvez o que seria mais correto eu falar é você dar a resposta, porque Ele está perguntando: qual é o teu problema? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a sua família? Igreja, o que está acontecendo com você, igreja do Senhor? Sim, diante de Deus, precisamos o quê? Ser honesto. Não esconder o jogo. Talvez, querido, o problema seja tão antigo que vem se arrastando e agora vem à tona. Assim eu posso falar de muitas coisas que acontecem com muitos homens e mulheres de Deus, por exemplo, que não libera, sabe o quê? Não libera o perdão, falta de perdão. Criou-se muita inimizade. Às vezes eu fico olhando, eu fico pensando, meu Deus, tantos seguidores, tantas pessoas que seguem X, Y, A, ou B, ou C, ou D,
E de repente as pessoas começam a entrar no ringue de dizer: não, você é A, não, você que é B, não, pra mim você não passa do C, não, mas eu digo pra você que você também, pra mim, nunca foi o tal D. Ah, quer saber? E essas pessoas em rede social dizendo que serve a Deus, que é discípulo do Senhor Jesus, se combatendo. E eu fico observando, nossa, olha como tem gente seguindo. Então você vê, desculpa, eu não falei nome de ninguém. Quem é espiritual que entenda, compreenda, que ore a Deus, que busque ter discernimento espiritual. Porque eu oro a Deus sempre isso, me dê discernimento espiritual. Porque, querido, todo ser humano falha, erra, peca, mente, e enfim, tanta coisa que acontece. Mas o problema é que aquelas pessoas deixam de mergulhar na palavra, deixa de, seguir a doutrina dos apóstolos e fica toda hora esperando. Parece que aquela pessoa sempre vai trazer algo que só ela detém, só ela tem. E onde fica a Bíblia? Querido, é o que eu estou dizendo para você. Aí vem inimizade, pecado secreto que nunca foi tratado, algum complexo ou até vício nunca superado, ou uma conversão, olha aí, ou uma conversão disfarçada que nunca de fato ocorreu. Ei, eu te dou um exemplo, para um pouquinho, abre aspas. Ei, Jesus, obrigado por lembrar isso, eu agradeço o Espírito Santo. Ei, sabe Pedro? Quem? Pedro. Pedro, apóstolo Pedro. Jesus pediu para ele, falou: quando você se converter. O homem andava até armado. Mas quem via Pedro com Jesus, esse é discípulo de Jesus, esse aí é o seguidor de Jesus. Esses 12 aí, inclusive esse aí, quem é Pedro? Mas lá na frente, pega a parte do Evangelho de São João, vai lá, João, meu Deus, misericórdia. Pega lá, querido, Evangelho de João, qual o capítulo? O último capítulo, vai lá, pega lá o último capítulo, começa lá, medita lá, começa a ler. Ele era tão convertido que ele sabe qual foi o louvor dele? Voltarei a pescar, foi a palavra de Simão. Ele voltou a pescar, a velha profissão, e arrastou todo mundo. Por quê? Jesus morreu, acabou, filho. Eu não vou entrar mais nessa não, acabou. Pra mim, eu pensei que ele ia liderar tudo, governar tudo, ser o rei de fato aqui nessa terra. Já acabar com esse negócio desses romanos aí, mandando, desmandando tudo. Não aguento mais. É mesmo, fala, vou voltar a pescar, vou voltar à minha velha profissão. E aí? Pescaram alguma coisa? Fora que foi feita uma pergunta pra ele: Pedro, Senhor Jesus, tu me amas? Bom, tá aí, um exemplo para você correr lá e meditar, e você vê que muita gente que diz que de fato nunca foi. E qual é o interesse dessa pessoa? Olha a Deus, Deus vai te dar discernimento, precisa eu falar não. Olha a Deus, busque discernimento, vá na palavra, a palavra vai te responder. Ok? Olha só que interessante, tá aí, que nunca ocorreu uma conversão, e aí vem o disfarce, vem a palavrinha chamada hipócrita, hipocrisia. O profeta Eliseu perguntou à mulher, por exemplo, sunamita. Olha a pergunta desse profeta, homem de Deus: vai tudo bem contigo e com teu marido? E com o menino? Opa, envolveu a família inteira, glória a Deus. E ela respondeu: tudo bem. 2 Reis, capítulo 4, verso 26. Notamos, para quem lê e ama a palavra, que a resposta dela não estava totalmente correta. Por quê? Pois o seu filho acabara de morrer. Talvez o que ela esperava aqui, ou talvez esperasse o momento, sei lá, certo até para falar. Talvez esperasse o momento certo para falar. Não falar diante do servo, sabe? O profeta, não sei, é uma linha de pensamento que a gente pode... Bom, seja, querido, como for, se Deus nos pergunta qual é o seu problema, o que está passando, o que está acontecendo com você, e aí, você responderia o que diante de Deus? Precisamos, querido, de fato responder claramente, sem rodeios, nem meias verdades ou evasivas. Quando abrimos o cardia, o coração, em fervente oração. Oi, tá vendo porque eu estou dizendo? Se Deus permitiu, o que está para acontecer amanhã,
Deus nos ouvirá, Deus nos ouve e Deus nos socorre. Glória a Deus por isso. Quando encaramos seriamente, sabe, os nossos problemas, estamos sendo sinceros conosco e com as pessoas, principalmente que amamos, e sobretudo com o nosso Deus, eterno Deus. Oh, querido, quando somos capazes de identificar claramente o nosso problema, temos aí, como igreja, a possibilidade de encará-lo e de buscar uma saída para ele. Ignorar, por exemplo, o problema não ajuda, ao contrário, vai atrapalhar, e de fato atrapalha. Mas às vezes a solução está ao nosso alcance. E é nesse, glória a Deus, e é nesse momento que devemos buscar a Deus, porque Deus, ele tem, sempre terá uma saída, um escape para quem é igreja. Você é igreja, você é igreja, aleluia, olha o que Deus está dizendo. Exatamente, gente, é como aconselha, por exemplo, o profeta. Olha bem, o que ele diz aqui, o profeta? Aqui tem um conselho, você vai saber, calma. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Lamentações, capítulo 2, verso 19. Principalmente, querido, porque a razão primeira de todos os nossos problemas, aí eu libero a palavra. O que está acontecendo nesse mundo global é espiritual. É espiritual. E aí, você tem agora, diante de Deus, dizer a Ele, de fato, o que está acontecendo com você? Qual é o seu problema? Nós somos igreja e eu não vou perder tempo. Eu vou responder por mim, porque é individual. A bispa vai ter que responder por ela. E qualquer um que Deus permitir ver esta live, aonde ela chegar, quem compartilhar, terá a partir de agora, se assim Deus te escolheu para ouvir o que Deus mandou eu falar, você chegará a Deus e dirá, olha, Senhor, o meu problema, o que está acontecendo. Você vai dizer primeiro de você. E aí nós vamos apresentar esta nação e este globo e diversas pessoas. E aí que está a questão. Muitas vezes foi o que eu falei lá atrás. O que está acontecendo, de fato, é que algumas pessoas se afastou, deixaram de cumprir, deixaram de obedecer esta palavra. E o evangelho é o poder de Deus. Que Deus fale muito mais com você. Que Deus, através desta palavra, do você sabia, trabalhe aqui e alcance seu coração. E faça que hoje você tome a devida posição de responder a pergunta que Deus nos fez hoje. Amém? Eita Deus, aleluia. Recebe aí, meu querido, em nome de Jesus, o meu abraço. Que você tenha uma tarde abençoada. Que você, claramente, o Espírito Santo vai mover, vai tocar. Você vai me ver logo mais à noite. Senhor te abençoe, dê uma noite de paz, de tranquilidade. Mas não se esqueça, estamos entrando agora no momento onde a igreja será uma. João capítulo 17, onde nós vamos clamar, onde a gente vai orar. Mas não deixe de responder esta pergunta. Porque o que está acontecendo neste mundo, principalmente no mundo global, principalmente no Brasil, é de ordem espiritual. Amém? Que Deus te abençoe. Lembrando, amanhã, se Deus permitir, eu vou fazer a live Café com Deus, normal, depois das 8, um pouquinho mais tarde, todo mundo acordou, eu entro, uma palavra da parte de Deus. Agora à tarde eu vou entrar praticamente às 18h30 com o culto familiar, com a minha família, teremos a ceia. Se você quiser participar conosco, oh, aleluia, bem-vindo, seja bem-vindo. Você só precisa ter os elementos da ceia. O que você precisa ter? Repito, você precisa ter o pão e um suco de uva. Porque na hora que orar, na hora que consagrar, você vai participar conosco, em nome de Jesus. Você pode também, se assim quiser, fique à vontade. Você pode tirar uma fotita, você e sua família, participando da ceia. E aí o que você vai fazer? Você vai publicar lá, vai postar no seu story. E aí eu te peço, eu vou deixar um link, que você compartilhe também em nossa página, tá bom? Em nome de Jesus. Eita, unidos com Cristo, nós somos muito mais fortes.
Amém, querido? Deus te abençoe. Eu estou muito feliz porque eu sei que essa palavra ela será direcionada a todos aqueles que o Espírito Santo já escolheu. Eita, vai chegar em lugares até longe, para a glória de Deus, distante do país chamado Brasil. Amém? Shalom! Fique com Deus! Beijo, shalom, abraço!